pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio do Founder to Founder, onde convido pessoas fantásticas construindo negócios incríveis. E hoje tenho um imenso prazer em convidar duas pessoas que eu admiro pessoalmente, profissionalmente e que estão construindo um grande negócio onde a missão é digitalizar todas as oficinas mecânicas do país e com isso se tornarem o maior ecossistema de reparação automotiva da região. Também já levantaram mais de 70 milhões de reais em investimentos e hoje vão compartilhar conosco os desafios de empreender, as suas trajetórias profissionais e pessoais e a visão deles para o futuro. Estão conosco aqui o Ian Faria e André Simões, fundadores da Mecanizou. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado pelo convite. Bacana. Pessoal, antes de falar um pouco mais aí sobre a Mecanizou, eu gosto de começar, né, e o que o público quer saber é conhecer mais sobre os empreendedores. Então, conta um pouquinho mais aí, Ian, depois o André, como foi, né, a trajetória de vocês para chegar até o Mecanizou, o que levou vocês a empreenderem. Legal. Boa, vou contar um pouquinho aqui, vou fazer o conto curto e aí passo a bola pro Dé. Bom, o Chau fez uma intro super legal aí da Mecanizou. Vou contar um pouco como que chega a Mecanizou nas nossas vidas. Sou o Ian, eu tenho 31 anos, nascido em São Paulo, venho da zona leste de São Paulo, exclusivamente da Penha, né? Uma região que nem todo mundo conhece, principalmente no nosso mundo de empreendedorismo. E venho de uma escola pública, família classe média para uma classe um pouquinho mais inferior, mas graças a Deus meus pais conseguiram me dar muita educação e uma estrutura que eu pudesse olhar com valores certos para a vida, né? E, bom, como começa a minha carreira, eu gosto de falar que eu tive 3 desafios principais assim na vida e um deles foi junto com o Dé quando a gente estava mais jovem, com 20 anos, quando começou a ClickBus. E aí começamos a ClickBus entre 4 amigos, depois entrou alguns outros conhecidos que a gente acabou se conhecendo, aí foi onde eu conheci o Dé. A gente tem 11 anos, praticamente 11 anos de amizade. E aí a ClickBus, ela nasce, né, dentro daquele ecossistema Rocket Internet. E aí a ClickBus virou um case de sucesso em 6 meses. Na verdade, nem chamava ClickBus, chamava Busão. 6 meses ela ganha ritmo e abre 14 países. Eu tive a felicidade de ir morar fora com a ClickBus, expandindo países, né? O México, a Colômbia e tocando a Operação Brasil. Após isso, decidi ficar no México, morar lá. Acredito que o México, naquela época, tinha uma parte de digitalização muito pouco avançada comparada ao Brasil. Então, imagina como era comparada a outros ecossistemas. E aí, decidi morar lá. Construímos uma outra startup que era a Ivoi. A Ivoi era praticamente um ecossistema de logística on demand e same-day, next day. Quando eu cheguei, fazia 20 entregas por dia. Depois, estava com mais de 20, 30 mil clientes registrados, conectados na plataforma. E, por último, foi voltar para o Brasil. Depois de 7 anos, tomei a decisão de voltar. Volto com a Kavak. E a Kavak, como diretor de operações, para construir esse ecossistema que a Kavak tinha, que é a compra, a reparação e a venda do veículo. E a Kavak virou um dos primeiros unicórnios. Virou o primeiro unicórnio do México e depois expandiu para outros países, enfim. Mas nasce assim minha trajetória. São praticamente 11 anos dentro do mundo de startup, não sei fazer outra coisa, não me vejo fazendo outra coisa. Gosto desse frio na barriga. E o Dé, a gente sempre próximo, mas em desafios diferentes, até se casar de novo aqui com a Mecanizou. Interessante. Conta aí você. E você, André? Cara, bom, eu sou André, ou Dé. Meus amigos me chamam de Dé, então é assim que eu me apresento. E, cara, nascido e criado na Zona Norte de São Paulo, mais profundo da Zona Norte. E, bom, até ouvindo eu ia falar, uma das coisas que sempre me marcou é que quando eu tava, sei lá, era novinho e tudo mais, meus pais falavam muito sobre não colocar limite, né? Não existir muito limite, não sobre comportamento, mas onde eu quero chegar. E é engraçado que isso parece ter me instigado, porque até refletindo hoje no que eu faço hoje em dia, é um pouco do que eu levo, né, no meu dia a dia. Então, tudo começou lá atrás, Zona Norte, sempre trabalhei com tecnologia, sou apaixonado por isso.
Só que é engraçado que no meio desse caminho eu entendi muito que a tecnologia é um meio, e é o melhor meio, e o meio que eu mais gosto, de construir algumas coisas, né? Então, lá atrás eu percebi que eu queria ser inventor, só que seria estranho falar, eu quero ser inventor. É um negócio, sei lá, nem existe isso daí, então... imagina... Você lia muito o professor Pardal. Sabe, você chegar e falar, cara, eu quero ser inventor. Não existe isso. E é engraçado que a tecnologia, ela meio que possibilita isso, né? Então, trabalhei construindo produtos, ou acho que o primeiro grande case que eu tive, onde eu me deparei com um mercado que foi a primeira vez, foi lá na ClickBuzz, onde eu conheci o Ian. E aí eu conheci o mundo de startups, novinho ali, né? Eu tinha, sei lá, uns 20 anos de idade. Nem isso, né? Sei lá. Deve ter sido um... por aí. É isso, mais ou menos. Tá com a mesma idade que eu? 31? 32. 10 anos atrás, basicamente. 10 anos atrás, 11 anos atrás. E aí eu conheci o ecossistema, a gente fez a ClickBuzz, chamava Busão, realmente. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Falei, cara, a energia desse lugar, a velocidade que as coisas acontecem. E de lá para cá, eu basicamente fui me envolvendo cada vez mais com outras startups. E aí trabalhei em empresas que foram compradas por empresas americanas, e aí que foram pelo processo de IPO. Outras empresas brasileiras em marketplace, tanto em educação quanto de moda e tudo mais. Então, é muito louco porque sempre no meio desse caminho eu ia me apaixonando mais por empreender. Ser inventor, ficar vendo o que o pessoal construía e falar, cara, eu vou fazer. E aí até chegar o momento da Mecanizou que a gente se uniu de novo, né? E passou bastante tempo. Sim. A gente continuava se falando, né? Mas mais como amigos, até... voltar a empreender. Até voltar, falar, não, vamos fazer. Então, na verdade, vocês tiveram um primeiro encontro 10 anos atrás na ClickBuzz, né, no Busão. Depois ficaram um tempo aí separados, cada um aí tocando Ele quis ir pro México. Diferentes. Aí não deu. Você ficou no Brasil, te deixou no Brasil. Eu falei, cara, eu vou ficar vigiando aqui, você vai pra lá, ver o que acontece. Descobrir uma nova ideia. Mas isso dos 10 anos era legal que quando eu voltava pro Brasil, a gente tinha um grupo ali que era os amigos ali da ClickBuzz, tudo a gente sempre se via e tirava fotos ano contra ano, cara. Então você tinha as fotinhos assim. Sim. Nossa, como mudou. Mudou muito. Mudou. E Ian, assim, qual que é a tua formação? Você fez alguma faculdade especializada em alguma área? Boa. Cara, quando a gente estava construindo a ClickBuzz, eu estava estudando engenharia ambiental, né, no Senac. Até tive uma bolsa ali. E aí, a ClickBuzz meio que mudou a minha vida, né? Ela teve que internacionalizar, e aí, cara, eu não consegui concluir a carreira. Eu acredito que a minha carreira foi a carreira da vida mesmo, assim, de pegar esses 3 desafios, tirar do zero, founding team, e aprender desafios como mais na prática. Então, obviamente, olhando a trajetória, eu acredito que a faculdade gera valor, obviamente, mas eu acredito que se eu não tivesse tomado essa decisão de ter saído da faculdade e olhado para essa carreira de, deixa eu tentar construir coisa do zero, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, legal. É um desafio, né? Eu olho tenho um filho de 5 anos, eu olho e fico pensando muito como vai ser daqui 10, 15, 20 anos, relação com carreira, relação faculdade, relação como aprender coisas novas, né? Você vê mesmo na escola como ele aprende versus como a gente está olhando para IA. Então, assim, não finalizei a carreira, mas eu acredito que as jornadas que eu tive de startup me formaram muito mais. Formou. Exato. É bem interessante isso aí, porque eu tenho visto cada vez mais novas faculdades que estão usando mais metodologia onde o aluno passa mais tempo exercitando, realizando do que a teoria. Então, eles estão, por exemplo, fazendo muito mais laboratório, praticando, desenvolvendo projetos, seja de empreendedorismo, seja na área de tecnologia, do que simplesmente ficar naquela sala de aula tradicional e estudando a teoria. Então, eu tenho visto cada vez mais essas iniciativas aqui. Uma delas é a Intel, né, que fica dentro da USP. É uma iniciativa privada, onde é uma das primeiras, acho que, faculdades de tecnologia onde acho que 80% do tempo dos alunos é hands-on. Eu acredito que educação vem um pouco desse mercado também, mas
Assim, eu sou um crítico ácido, assim, da relação com a educação, porque eu venho de escola pública, eu sei o quão difícil é você ter o comparativo entre sair dali para outras oportunidades. E eu acho que é um mundo muito à parte, muito diferente, e o Brasil não possibilita você ter portas diferentes ali. E o Dev vem de educação, acho que ele pode até contar um pouco mais aliás, sobre você. isso. É exatamente você, André. Cara, eu fiz faculdade, depois fiz MBA e... Mas a tua área qual que foi? Eu estudei, eu fiz, era análise de desenvolvimento de sistemas. Então legal. era Então a super tua área técnico. mesmo. Perfeito. Mas é engraçado porque a educação entrou na minha vida, eu vejo muito valor na educação. Eu não sei se eu vejo as faculdades e etc. acompanhando o valor que a educação tem. E aí acho que são coisas diferentes. Total. E aí, muito principalmente por conta da prática, né? Quando a gente vai para o dia a dia, o que é exigido, o que a gente vai vivenciar e até um aspecto comportamental onde você tem que lidar com o descontrole, lidar com o caos, lidar com algo que você nunca tinha experienciado. Eu vejo que, por vezes, a educação mais tradicional não vai tanto nesse caminho. Verdade, e aí, eu concordo. Aí eu fico meio que num dilema em relação ao tema educação. Então, ela entra na minha vida a primeira vez porque, num processo de autoconsciência, eu falei, cara, será que eu vou estudar? Eu vejo valor em estudar. Correto. Mas será que se eu não tiver, sei lá, eu não pagar um curso, eu vou estudar? Eu vou estudar? E eu não tivesse certeza. Eu falei, então beleza, eu vou por lá, porque aí talvez eu adquira um pouco de conhecimento. Não, e era outra época, né? Outra época. 10 anos atrás era muito diferente comparado a hoje, como que você olha a capacidade de aprendizagem, né? E aí o MBA também foi num momento onde eu estava numa crise de patinho feio ali, que eu falei, será que eu quero programar durante a minha vida inteira? Eu tive até uma ascensão veloz ali, do ponto de vista técnico, mas eu queria mais. E aí eu ficava, da onde que virá isso, né? E aí eu fui estudar para ver se vinha alguma luz, né? Não veio por lá, mas eu fiz alguns amigos, aprendi bastante, mais do que eu imaginei que fosse aprender. E no fim do dia, eu meio que saí da bolha que eu estava vivendo. Então, até do ponto de vista de resiliência e etc., teve o seu valor. Sim. Aí, então, tem, por vezes, relação com a parte técnica. Mas você trabalha num negócio de educação que também Sim. é bem impactante, né? Impactou muito, positivamente. positivamente. Um pouquinho mais, exatamente. Aí você, do ClickBus, você foi, em algum momento parou alguma empresa de educação, startup de educação? Sim. Inclusive o Einstein, né, que trabalhou com a gente lá na ClickBus, ele estava trabalhando na Quero. Na Quero Educação? Na Quero Educação. Só um parênteses, é incrível que eu, nos últimos tempos, ouvi muito sobre a Quero, porque saíram bons empreendedores de lá. Muito. Que passaram por lá. Então, vejo assim que muitas das startups aí hoje que estão indo super bem, boa parte dos fundadores trabalharam na Quero Educação. Não, e o ecossistema que a Quero tem lá em São José É bem legal. Cara, incrível. Sim, quando a gente começou, a gente visitava muito lá para aprender, para compartilhar insights. Isso. É o PayPal Máfia do interior de São Paulo, não é? É a versão. Eu fui para Quero até por um aspecto... Eu queria trabalhar de novo com Einstein, mas tinha um aspecto inspiracional ali. Falei, quero mudar o mundo através da educação, né? E aí você sempre ouve, educação, saúde, essas coisas, o pessoal tem um apelo um pouco mais missional. E foi por isso que eu falei, parece o momento. E a Quero, no fim do dia, foi uma escola para mim. Porque tinham empreendedores, vou chamar de um pouco mais raiz, não sei se é um jeito bom de falar, mas a galera que vivia o negócio bem intensamente e tudo mais. E aí eu tive o privilégio, por vezes, de aprender com eles. Então, sou super grato. Eu sou grato pela minha trajetória inteira. Que legal. Então, pelo que eu ouço aqui, eu não tive também... aliás, minha carreira, acho que seguiu uma linha parecida com de vocês. Eu me formei tarde, fui trabalhar cedo, enfim. Tem alguns podcasts que contam um pouquinho aí também da minha trajetória de vida e profissional. Mas eu acho que no final do dia, que eu entendo é que... E eu vivi isso aí, é que, cara, a gente aprende muito mais com
a faculdade da vida, É. né? Acho que isso aí é algo que vai te ensinar tanta coisa que você não vai aprender numa sala Diferente. tradicional. Bacana. E, assim, me conta um pouquinho aí como nasceu a ideia do Mecanizou. Eu acho que, pelo que entendi no começo, eu acho que isso tem a ver um pouco da sua trajetória, talvez na Kavak. A Mecanizou, ela nasce, na verdade, Chau, o que acontece, né? Vem a pandemia, e aí quando vem a pandemia, eu tava voltando pro Brasil com o Kavak, a gente se falava quase todos os dias, eu e o Dé, que era esse retorno meu pro Brasil. E aí quando eu volto, o que acontece que eu tava super bem na Kavak, assim, tava tudo fluindo muito positivamente, uma empresa gigante, com investimento absurdo, e com uma trajetória de carreira, assim, para você fazer uma startup incrível. E aí o meu avô faleceu, eu pausei a carreira, e aí nesse momento eu lembro que era um negócio que a gente conversava muito, né? Cada um tava em casa, ninguém podia sair, pandemia acontecendo, e eu tinha muito essa questão do que eu gostaria de fazer na vida. E eu acho que o Dé tava num momento similar ali de questionamento, né? Principalmente por essa parte de, e agora, né? Porque a Quero vem com questão de faculdade, aí, tem um baque também em relação à pandemia, foi um baque para todo mundo, né? Então, era um momento de repensar muitas coisas e, honestamente, a gente descobre que economia real era algo que era pouco valorizado até aquele então, né? Então, mas eu digo economia real em relação a alguns perfis de público. Então, por exemplo, já contei isso em alguns lugares, mas o motoboy era uma pessoa que me impactava positivamente na pandemia. Você não conseguia sair de casa, você pedia um negócio e recebia. Você começa a valorizar o motoboy. Verdade. E no dia a dia você não valoriza ele. Você fala, tá atrasado meu pedido. Cadê o cara? Não sei Só o quê. xinga o cara. E quando você tá na pandemia, você vê o quão importante é aquele público. Verdade. E como eu vim do mercado automotivo, eu lembro que ali tinha acontecido algumas mudanças, que era fábrica tendo que fechar, porque estava em pandemia, estava um momento pandêmico, tudo meio que fechando, e o mecânico recebeu um aviso que ele era serviço essencial. E aí foi quando eu lembro que eu liguei pro Dé, a gente conversou e falou, cara, vamos ver o que está acontecendo com esse público, porque deve ter alguma coisa aí que a gente não conhece. E se a gente falar a palavra mecânico, na cabeça vem aquelas imagens do passado, né? De pôster na parede. Pôster na parede, pôster Playboy, né? E aí é onde nasce. Todo mundo sujo. Nossa, e assim, o onde nasce, que é interessante, eu já falei isso também algumas vezes, a gente fala isso lá dentro da Mecanizou, a Mecanizou ela não é uma ideia, ela é um processo. Porque a partir do momento que a gente tomou a decisão de entender esse público, a gente não sabia o que ia ser a Mecanizou. Mas a gente sabia que queria construir algo com valor para esse público. E aí, entendi. Começamos a visitar oficinas. Aí eu vou deixar o Dé também contar um pouco das visitas aí, do que ele sentiu lá do outro lado da tela também comigo. E a gente testou vários modelos até chegar, inclusive, na Mecanizou, né? Mas uma coisa que é muito louca, que aí até pegando o gancho do Ian, é que parece que a gente estava ficcionado por resolver o problema daquele público. A gente não tinha apego nenhum ao que fazer. Mas assim, você já tinha identificado possíveis desafios que esse público tinha aí no dia a dia deles? A gente visitou 70 oficinas e, cara, você acha de tudo. De tudo. Você acha todas as dores possíveis. Porque na hora que você tá vendo por outro ângulo e agnóstico ao dia a dia dele, você vê quantas coisas erradas podem ser resolvidas. Verdade. Mas não sabíamos nada o que ia fazer. E a gente tentou muita coisa. A gente fez software de gestão, a gente testou vários vocês testaram... 7 produtos. 7 produtos para chegar... 7 modelos de negócio diferentes. Produto... Foi muita Qual coisa. foi o primeiro, assim, que vocês falaram? Talvez esse aqui seja Foi software de gestão, não foi? Gestão? Foi. Não, acho que o primeiro foi gestão, teve levar clientes, teve... Assim, não que nenhum deles... Não é que eles não têm valor. A gente acredita que eles possam ser o futuro da Mecanizou em algum momento. Só que é a forma que a gente começou a resolver a dor que não estava certa. Então, tinham muitas dores, e essa do software, cara, para mim fazia muito sentido. O cara tava deixando dinheiro na mesa. E ele não tava resolvendo. Eu lembro uma frase que um mecânico uma vez contou pra gente, que a gente... Um dos produtos, né, não era o software, mas foi um produto que a gente ajudava ele a diagnosticar o problema do veículo e fazia um perfilamento do cliente. Perfeito. E falava, cara, possivelmente esse cliente aqui, nesses primeiros... Lembra isso aí que era um PDF que se gerava... E já dava um PDF na mão do mecânico e do cliente, que falava, cara, esses 4 meses agora tem que reparar isso. Daqui 9 meses tem que reparar tal coisa. Fazia uma trajetória do reparo da vida do carro. E a gente foi numa oficina que tava, lembra? O Guima tava lotado. A gente falou, se você aplicar esse processo,
possivelmente você consiga aumentar 300, 400 reais por carro. Ele falou, é verdade. Isso é muito bom. É bom. Aí a gente, por que você não aplica ele? Ah, porque não tá na minha rotina isso. Aí a Caramba. gente, Vai dar muito trabalho. Mas assim, aí a gente começou a perceber que não era o produto, né? Era como um resolver a dor que era importante ali. bom, do que eu conheço de mecânica é isso, né? É um lugar, putz, normalmente feio, pequeno, sujo, pôster da Playboy na parede. Muitas vezes os caras, assim, você fica desconfiado porque você não sabe se o cara quer te enganar para ganhar um pouco mais. Mas, até sobre esse ponto, como que lidar com esse público? Porque isso também é um desafio, né? Acho que lidar com um público até... talvez que não tenha tanto preparo para lidar com tecnologia, processos. É diferente de uma indústria que Sim. tem muita tecnologia, tem muito processo, administração, gestão. Eu amo nosso público. Eu também. Eu amo nosso público, de verdade. É que todo mercado vai ter alguém que que joga dentro das regras, gente que não joga, mas puta, eu não vejo com maus olhos nosso público, não. Eu Não, gosto. um público diferente, né? Ele São é diferente do perfis tradicional. exato. Mas pra mim É bem desafiador, diferente. esse é o ponto. É um pouco mais desafiador sem dúvida. Mas é trabalhar. meio que um desafio intelectual nosso também de falar assim, tá, beleza. Num geral, usar a mesma solução para um público totalmente diferente não vai funcionar. E tá tudo bem. Então, dado que o público é diferente, o que você, como empreendedor, tem que fazer para ser diferente. Então, é engraçado que até quando a gente vai empreender, a gente pega a bagagem e tenta transpor e beleza. Só que, puta, a realidade chega e bate em você. Então, o que você aprendeu serve. Agora você precisa de adaptações, dado o que você está enfrentando. Para mim, o fato dele ensinar a gente a fazer isso, o não tem como não amar. Cara, primeiro assim, eu acho que um público que ele é impoliticamente incorreto, né? Politicamente incorreto. Assim, ele não tem tá... desafios, né? Falando abertamente aqui, cara, você vai lá e ele não vai viver uma rotina de uma empresa. Exato. Ele ganha o pão no dia a dia dele. A empresa dele é ele, a esposa, os mecânicos e, cara, aquele ecossistema. E ele não é um público que, no começo, quando você vai, você tem esses vieses, né? Assim, de, ele quer me enganar. Ele quer... exato, ele quer, é a percepção que você tem. E não é verdade. Eu acho que o mecânico, o que ele precisa é de oportunidades para ele ser competitivo. Entendi. Então, por exemplo, quando você fala assim, o cara tá colocando o preço da peça 10 vezes mais caro que não sei qual lugar. Porque ele também não tem oportunidade de comprar mais barato. Então, já começa por aí. Então, não é que ele tá colocando, que ele precisa pôr margem. Faz sentido. Ele precisa pôr margem, porque senão o negócio dele não vive. E ele não tem oportunidade de comprar inteligente. Aí você vê outros cenários como... o cara tá atrasado o serviço, aí, não me responde. Porque ele tá reparando o carro, tendo que responder o WhatsApp, tendo que cotar peça, tendo que administrar a gestão financeira. Então, assim, ele é um público que tem um monte de dor, e aí quando você vai tentar oferecer algo para ele que pode ajudar ele já está pensando que aquilo vai dar mais trabalho para ele. E aí ele já tá puto. Você chega lá na porta para falar com o cara tá com a cara virada, ele tá cheio de problema, ele acha que você é mais um problema. Depois ele começa a entender... E aí, você vira amigo. Eu lembro que nas primeiras histórias lá que a gente visitava a oficina, tem 2 ou 3 histórias assim que me marcam bastante. Uma delas é... Eu vou contar uma que me marcou muito, que é a história do Dani. Essa história a gente conta lá dentro, nos onboardings, vou contar aqui. Daí já sabe qual que é. Cara, a gente tinha 2 oficinas na Mecanizou. A gente visitou 70, escolhemos 2, falamos, cara, vamos trabalhar nessas 2 os primeiros produtos. Tudo que a gente testava, o cara falava, não, vamos testar aqui, vamos fazer... E tudo parecia que o cara queria ajudar. E outra que o cara falava não, que é o Guima, né? Eu vou contar a história aqui. E aí o Guima sempre falava, não quero fazer, não quero testar, não quero não sei o quê. E ele, literal, falou, não entrem mais aqui. Caramba. E aí eu lembro esse dia que a gente chegou lá no escritório e falou, cara, vamos parar de trabalhar com a oficina que quer testar as coisas, vamos trabalhar com a que não quer. Bem sacado, interessante. Porque se esse cara não quer, a gente vai encontrar outros... 4, 5, 10 mil igual a ele. Ou seja, se a gente resolver o problema a gente não vai encontrar igual esse aqui, a gente vai encontrar igual aquele. Resumo da história, o cara amigo nosso, quase quis investir na Mecanizou, na época que a gente tava fazendo rodada. E hoje tem 2.000 oficinas, mas é um público complicado e que você precisa interpretar de forma diferente. Então, o que o Dé falou, eu sou super de acordo. Quando a gente lê os playbooks, cara, empreendedor que fica lendo playbook...
sai uma palhaçada, assim, na minha percepção é, cara, beleza, tem um playbook lá, mas e o seu público? Funciona esse playbook? Porque fica falando, não, só pode ser página em 3 cliques. Cara, o meu público não é um cara de 3 cliques. O meu cara... A gente teve desafio que o cara não sabia ler o QR Code. Aí a gente ficava botando o QR Code. Ele queria que o botão fosse qual banco que ele tem, lembra isso? Ele queria que fosse pagar via Pix e aparecer depois. A gente foi mais simplista, gerou problema pro cara. Então, assim, playbook de e-commerce, cara, faça simples até chegar no checkout. Playbook desse perfil de público. Ajude o cara a chegar até o checkout. Então, a gente foi encontrando esses deparas, tanto no digital como no offline. Isso... Né? Foi um caso bem legal esse do Pix, porque ainda mais depois da pandemia, que ficou com cardápio digital e tal, teve a reclamação, não paga no Pix. O que tá rolando, né? Pô, Pix não é possível não pagar. O cara não pagava. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, fui na oficina, ele tava abrindo a câmera do celular para pagar o Pix. Quando, na verdade, tem que ser no aplicativo do banco. Então. E ele não entendia. Não, porque tá acostumado com o cardápio, que abre o QR Code e tal. Então, olha que louco. Se a gente só mostrar o QR Code, não resolve. Um pequeno detalhe. É um detalhe. E você tem que querer estar perto do público. Você tem que estar viciado, assim. Tem que ser uma adição mesmo. Você tem que estar pensando o que ele tem de diferente do que você está lendo. Né? Eu, voltando a empreender agora, eu trago umas lições assim sobre esses pontos. E um grande amigo meu me fala o seguinte, cara... Nós, no começo do negócio, deveríamos pagar para os... Aliás, nós deveríamos pagar para os clientes... para atendê-los. Porque esses caras nos ensinam muita coisa. Não. E você machuca muito eles também no começo, né? Assim, a verdade é que você vai ver cohort e tudo. Cara, porra, tem um monte de cliente no começo que fala, vocês me fuderam aqui, né? Falando em português claro. Mas é porque a gente teve que pegar para testar muitas coisas. Perfeito, e você sabe que empreender o cara que não testa e não tem essa vocação de querer correr riscos, vai jogar o jogo errado. Então... O nosso cliente no começo ali tem vários. E, cara, a gente sempre... Tem um negócio que eu achei interessante. Teve um cliente que parou de usar a Mecanizou. A gente fez 3 anos esse mês, né? E eu mandei uma carta para ele. Nem te contei essa carta. Mandei com a Paty lá, pra Lemarca. E a carta na última linha... Porque eu vi que ele voltou a comprar depois de 1 ano. E eu vi o nome dele, né? Na hora do relatório lá, eu vi o nome dele e falei, caramba, cara. Aí eu peguei... Escrevi uma carta, pedi pro time de CX lá mandar para ele e a carta no final estava escrito assim, a frase: você nos ajudou a construir a Mecanizou e entendo que você não está mais participando dessa construção, mas a gente nunca deixou de construir por você. Então a gente realmente continua construindo porque a gente quer ajudar esse cara. Então pra gente é um desafio interessante de falar. O público tem gente que vê com um viés negativo, a gente tem que quebrar esse viés. A gente fala pro time que tem que ter ombro amigo, porque é um cara que tá apanhando de todo mundo. Então, se a gente for mais um que vai lá encher o saco, tá errado. A gente gosta muito do touch a toe, né? A gente bate porta, a gente liga, faz evento, chama os caras pro escritório, faz cervejada, churrasco. E é legal que não tem muito essa de, como que vai ser a repercussão. Cara, ninguém tá nem aí, entendeu? O cara não tá nem aí pro LinkedIn. É um público que gosta, né, de interação. Ele não tá nem aí pro LinkedIn, ele tá nem aí pra isso. Exato. Ele quer que a gente vá lá, apertar a mão, ele quer, né, trocar ideia. Ele quer isso. Eles são parceria, são bonzinhos. Gente boa pra caramba. Você visita, o cara fala, cara, não, vem aqui de novo outro dia pra gente almoçar. Depois quebra a barreira, é legal. Eu vou pagar um almoço pra você. Cara, é muito legal. O cara manda presente, é legal. A gente gosta do público, assim, público diferente. Parece bem humano. Bacana. Muito. E assim, vocês falaram que foram 7 produtos, né, para chegar onde vocês estão hoje. Quanto tempo foram desse primeiro até o 7 produtos, onde vocês basicamente encontraram o tal do famoso Product Market Fit, ou a solução que vocês falaram que é o caminho? Eu acho que não foi o PMF que a gente achou, mas a gente achou um slide vazio lá que falava que... o caminho, né? Na minha percepção, e aí o Dé pode até colocar dele, mas eu acho que o produto nunca parou de tentar ser encontrado, né? A gente ainda está nessa... Ele sempre vai evoluir. Eu vejo um monte de empreendedores assim que eu converso e alguns falam que estão fora um pouco do ecossistema que a gente conhece, que a gente vive, né? Que é o ecossistema da VC, etc. Tem aquele público que quer ir para empreender e o cara tem um apreço muito grande pelo produto. O cara fala, não, esse é o meu produto, não sei o quê. Puta, você está mais preocupado com o seu produto do que o seu negócio. Então, produto não é o negócio, né? É bem diferente. A gente jogava fora mesmo. A gente fala, cara, tá errado, joga fora. Mas ficamos 3 dias nisso, joga fora. E aí, o dia que a gente percebeu que a gente precisava tomar um único direcionamento, foi o dia que a gente falou assim,
E aí até engraçado, porque a gente tava tão relutante com isso que era, cara, todo mundo falava que o problema era a peça. E a gente sabia que a peça era um dos maiores desafios da indústria, que tem tipo 50, 70 anos, que nunca foi resolvido. Não foi resolvido de verdade, é super analógico e um caos. 150 milhões de SKUs de peça, sem simetria de informação, com 40 mil fornecedores de peça, com 1.000 fábricas e um caos de dados. E a gente sempre foi bem assim, putz, se a gente tem... Tinha receio, né? Se a gente entrar por aí, vai ser complexo demais, vamos pelo outro caminho e tal. E aí um dia a gente colocou um slide, tem até esse slide até hoje lá na Mecanizou, que é assim, cara, vamos fazer isso. Foi em agosto de 2021. E a gente falou, qual a meta? Vender 15 peças no mês de agosto. Uhum. Aí esse slide, a gente chamou o time e falou, cara, tinha 4 pessoas. Cara, ninguém mais vai fazer mais nada, joga fora tudo, liga pros mecânicos, fala que estamos jogando fora os produtos e vamos focar em vender peça. E a gente vendeu 12. Caramba. E não sabia fazer nada, a gente nem sabia. Era um Excel, né? Mas pelo que eu entendi, essa era a dor deles. Era a dor imediata, comprar peças rápido para Tempo, resolver, entrega, valor. exato, o problema dos clientes deles, né? Uma das coisas que tem Interessante. pra mim tem 2 aprendizados bem importantes, assim, no meio desse caminho. O primeiro, e eu nem sei se você lembra, é que logo no começo, antes da gente fazer o primeiro produto, a gente falando sobre o que ia representar sucesso. Uhum. E aí, o que a gente chegou na conclusão naquele momento, que foi super legal, é que sucesso pra gente era uso. A gente não queria saber de receita, não queria nada. Tinha que usar só. A gente falou, tem que usar. Se a gente quer mudar a dinâmica do mercado, eles vão ter que usar. Perfeito. Então, pra mim Depois você até, começa a nem melhorar. sei se foi tão consciente e tal, talvez sim, né? Mas a gente teve essa sacada, talvez, de falar, tá, isso vai representar sucesso, isso vai ser o nosso direcionador maior. Se o cara considerar a gente no dia dele. Putz, aí a gente mudaria o jogo. De alguma forma, se ele usa vocês no dia a dia, vocês estão gerando algum valor, vocês estão resolvendo algum E o resto é meio problema consequência. dele. Exato, o dinheiro, a receita é consequência disso. Ele vai pagar com prazer porque vocês estão ajudando ele no negócio dele. E aí a segunda aprendizado, que pra mim foi louco, assim, no meio desses produtos que a gente construiu, é que o pior jeito de validar uma ideia, um produto, é vendendo ele. Nossa, eu acho horrível esse jeito. Tem momento para vender, mas quando você não sabe exatamente o que fazer, Vai aprender. vender é horrível. Porque o resultado da venda é vender, alguém pagar por isso. Sim, sim, exato. Só que o que a gente queria não era que o cara aprender. pagasse. É que ele usasse. É que ele usasse. Mas em então, algum momento, então talvez acho que a lógica de vocês era, se ele usar bastante e ele realmente entender que isso é a ferramenta do dia a dia dele, a partir do momento que eu falar, olha, vou ter que começar a cobrar, talvez a lógica de vocês bom, já está enraizado no dia a dia dele, se ele ver valor, vai pagar. Porque a isso. gente tinha que vender a peça, só que a gente tinha que aprender a vender a peça. Perfeito. Então o problema do aprender é, cara, se virar um negócio transacional, a gente nunca vai escalar. Entendi. Então o ponto era, ele podia estar buscando aquele produto na nossa plataforma, mesmo que a gente não tivesse, a gente queria que ele buscasse. Entendi. O problema é quando você vai vender, fazendo um deparo aqui, é assim, chega lá e fala assim, cara, eu só posso te oferecer essa garrafa. Aí ele vai sempre lembrar de você buscando só essa garrafa. Só que Perfeito. o cara tem que buscar 35 tipos de garrafas diferentes. E vai aumentando. E ele vai enviesava. aumentando o Então, portfólio. a gente não vendia, a gente falava, cara, a gente tem tudo, a gente não sei o quê. E ele ficava mandando de tudo e ele também descobriu que a gente não tinha tudo. Isso foi legal. E aí, pô, a gente foi aprendendo e o maior interesse era como que o cara se comporta dentro da nossa plataforma, como que ele utiliza, como ele busca. E se ele comprar algo, é porque a gente teve, naquele momento, a sorte de achar ou de ter. Mas era realmente zero lógica, era mais de, cara, vamos tentar pôr algo na mão dele e pedir pra ele usar, né? E esse acabou sendo basicamente o caminho que tomou o rumo mais concreto do negócio e chegou onde vocês estão chegando hoje. Então, Sim. Hoje esse Porque foi, né? ele procurou a gente no começo, né? Então a gente falou que ia vender peça, e aí ele simplesmente chegou e... vocês têm essa peça? A gente falou, opa, peraí, mudou o jogo. Porque nos outros ele até pagava, só que o uso, né, a conexão com a Mecanizou era diferente. Na hora que a gente mudou, ele falou, vocês têm isso? E foi meio que orgânico até que a gente foi entendendo quais eram as alavancas, como faz sentido. Como criar o algoritmo da peça, enfim. legal. E aí vocês começaram, eu sei que vocês começaram principalmente a pilotar e testar esse modelo nas mecânicas, nas oficinas da Zona Norte de São Paulo.
É isso. Correto. Começaram com 1, 2 e hoje você tem quantas mecânicas? Hoje são 2.000 oficinas mecânicas. Somente nessa região. Não, a gente está em São Paulo completo e Guarulhos, né? Legal. Assim, a gente, obviamente, quando a gente olha o Brasil, existem 120.000 oficinas mecânicas registradas. É um desafio de achar KNAI deles. Tem muitas que ainda não estão oficialmente com CNPJ, enfim. Mas a gente tem São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Centro, Zona Norte e Guarulhos. E aí a gente agora a gente vive muito um ecossistema de network effects, né? Você precisa abrir uma pequena região e ele vai popularizando o resto ao redor dele. E é um B2B marketplace, você tem que ter oferta e demanda. Então não adianta a gente chegar no ABC e não ter fornecedor. Verdade. Senão a gente abre uma zona e todo o resto da proposta de valor vai negativo. Então a gente sempre casa esse network effects dos dois lados, né? O ovo e a galinha. Fornecedores e clientes. Bacana. Mas são 2.000 hoje, Xiao, e continua... Agora sim a torneira tá aberta, né? Agora a gente permite registrar. A gente ficou uns 8 meses sem registrar nenhuma oficina, só reconstruindo tecnologia, processos, governança. Mas ficaram basicamente 8 meses realmente garantindo que, na verdade, o desenvolvimento do produto certo. E o processo de escala, né? Unit Economics. Os processos. Equipe certa, cultura, estrutura. Na verdade, estavam se preparando. Uma vez que encontraram o caminho, vocês começaram a se preparar para legal. Agora vamos nos preparar para dar um próximo salto. É isso. Mais sustentável também, né? Sim. Porque senão, no meio dessa trajetória, a gente quebra vários processos. Porque não tem nem o que fazer, né? A gente não sabe o que fazer e vai quebrar. Então, isso é uma pergunta, assim, o pessoal acha que construir negócio é fácil e a verdade é que, como você comentou agora há pouco, assim, os playbooks, eles são uma base, mas dificilmente se você seguir aquilo, vai ser 100% daquilo. Eu comento com meu sócio e outros empreendedores que existe fatores externos que a gente não controla. E aquilo, Total. Qualquer fator externo novo que pode impactar o negócio, que você não controla, ele muda totalmente o teu, né, o teu plano, né? Seja de negócios, de produto. E quando vocês chegaram nessa validação, vocês falaram, caramba, acho que aqui é o negócio, começaram a aumentar, digamos assim, os pilotos. Como foi a decisão de buscar investimento? Tipo, caramba, agora acho que precisamos botar aí mais gasolina aqui para te dar uma turbinada no negócio. A decisão é porque a gente quebrou, né? Fez sua física. Não foi porque... Não, agora encontramos, vamos captar para acelerar. Não, foi História bem boa. A história aí que foi que a gente... É que os 8 primeiros meses foram totalmente capital próprio, meu e do Dé. Eu lembro. E aí a gente testou muita coisa e, cara, você testar é custo. É custo. E você tem um desafio de entender que você tá queimando o dinheiro, né? Exato. E aí é legal quando você tem essa disciplina com o seu próprio capital, porque uma coisa que eu vejo, e eu imagino que a gente vai falar disso, mas, cara, levantar capital não é sinônimo de sucesso. Perfeito. Né? Tem todo mundo que acha que levantou capital é sinônimo de sucesso. Cara, levantar capital quer dizer que você está vendendo uma parte da sua empresa para você, porque você precisou pôr dinheiro no caixa para impulsionar o negócio. Então, esse momento que a gente tava com todo mundo negativo, eu lembro que, eu já chego no limite, assim, do cartão de todo lado, cartão de todos os bancos possíveis. Nessas horas que você descobre que os bancos se conversam entre si também. Já começa a cortar crédito de um lado, limita do outro. De todo mundo, vendi options, vendi tudo assim que tinha. Aí eu lembro um dia que eu liguei pro Dé e eu falei, Dé, cara, agora ferrou. Agora, tipo, puta, não tenho mais nada, não tenho nem de onde mais tirar. Assim, eu não tinha mais de onde tirar. E eu tava, sei lá, 70 mil negativo. Eu falei, cara, não tenho mais nada, não tenho de onde tirar. Santander, Itaú e tal. Aí ele falou assim, esse problema eu não tenho. Aí na minha cabeça foi, meu sócio, cheio de dinheiro, não quer me ajudar, cara. Na minha cabeça foi isso. Aí eu falei, como assim tu não tem esse problema, cara? Eu tô todo fudido aquele. Não, o problema é do Santander, porque esse banco eu não tenho. Os outros eu tô negativo também. Aí eu lembro que aí o Dé também tava todo estourado. E aí aconteceu o do carro, né? Conta aí. Não, que aí o Ian ligou, aí ele falou, ferrou. Falei, cara, tem a solução. Vou vender o carro. Último ativo. A última coisa que tinha, vou vender o carro e a gente segue tocando, ganha mais um tempo e já era. E aí... Dia seguinte, ó. Minha namorada, ela morava lá em São José dos Campos. E aí eu tinha passado o fim de semana lá. E aí eu ia voltar para São Paulo, levar o carro para oficina,
pra ajustar pontos que tinham e vender o carro. Tava agendado, eu tava saindo lá da casa dela pra levar pra oficina, porque ia arrumar o carro e vender. Cara, Bateu o carro. umas 9h30 da manhã eu ligo pro Ian e falo, cara, vamos ter que mudar o plano de novo. Dei PT no carro. Cara, ele bateu o carro. Caramba. No dia que ele ia vender. Na estrada. PT, deu PT no carro. Na estrada. O dinheiro do investimento acabou. Acabou, falei, ó, tudo que tinha não tem mais. Na nossa cabeça ainda foi bom, porque falou assim, pô, o seguro pelo menos vai pagar, a gente vai Vai ter que pagar. empurrar alguém. Cara, o seguro queria reparar o carro do Dé. Pô, Caramba. Ficou por cozinhando R$1.000 tempo. o PT. Caramba. Pô, o cara me cozinhando, levou, falou, não deu PT. Eu falei, não é possível. Meu, o carro estourado. Não é né, possível Céu? você olhar pra esse carro aí e achar que tá tudo bem. Pra mim é PT. Lá na estrada você já podia ter me feito. Faz o Pix aí, já era. E aí ficaram, putz, eles seguraram muito tempo. Não, esse Muito dia tempo. foi o que a gente descobriu que a gente tinha que levantar capital. Foi nesse dia. Porque Foi a nesse gente dia. falou, cara, Não ferrou. temos opção. Não tem mais. Vamos atrás de investidores e. Não tinha mais nada. Não tinha, tudo que tinha sumiu. Subiu não, ficou parado só com o PT. E aí, esse dia foi louco, cara. Esse dia eu lembro que o Dé mandou a foto. Eu não conseguia acreditar. Eu olhava assim pra tela, eu Pois eu olhava... Mas o carro tava destruído. Tava, assim. tava. Posso mostrar? Foi PT mesmo, então. Não, e eu olhava e falava... A primeira Cara. preocupação foi se ele tava Sim, bem, depois o tava carro, bem. né? Mas assim, cara, eu lembro que eu olhava e falava assim, caraca, o que aconteceu aqui, cara? Tipo, como que a gente vai sair disso agora? E aí, a primeira aprendizagem que eu tive, né? Que é um negócio que pouca gente valoriza, mas no começo, e obviamente agora, depois de 3 anos, com um monte de governança diferente, VC, etc., a gente consegue falar menos com alguns mentores. Mas no começo, cara, a gente falava toda semana, pô, com muita gente. Aí, obviamente, a gente falava com os caras que a gente considerava as pessoas certas para Perfeito. conversar. Porque também tem muita gente que vem encher o saco, Uhum. falar que, pô, você devia fazer aquilo, isso, aquilo. Cara, mas no final, quem conhece o seu negócio é você mesmo. Exato. Você tem que ouvir, obviamente, tem que entender como que são as jornadas, mas você também tem que ser sua verdade. Perfeito. Senão você acaba só fazendo o que os outros falam. E a gente falava com muita gente. Aí foi quando a gente ligou realmente para eles e falou, cara, vocês já conhecem a gente 9 meses, vocês estão aqui conversando com a gente faz 9 meses. Isso é o que a gente está fazendo, a gente acredita que é peça, a gente já tem esses aprendizados. Só que assim, a gente já não tem capital e a gente quer levantar a rodada anjo. Aí foi quando a gente levantou a rodada anjo, com anjos muito bons, né? Fundadores da 99, fundador Legal. da Gimpass, da Cove, Bacana. Quero, meus ex-chefs também, todo mundo. A gente fez uma rodada que, pô, levantou uma boa grana e falou, meu, temos aí 12 meses de vida. Perfeito. E com perfeito. salário. Pelo menos um salário para poder, pelo menos, pagar as contas. Porque antes era só negativo. E aí é interessante essa parte, porque aí foi quando a gente percebeu o que tinha que fazer e também já não estava mais naquela insegurança de não ter capital. Uhum, perfeito. Você tinha aí 12 meses aí de vida, né? De caixa pra isso. poder ir validando, acelerando e validando, e provando ainda mais o negócio, né? E com uma disciplina financeira, porque a gente já tinha vivido com o nosso capital. Que às vezes eu acho que isso Faz muitas diferença. pessoas- quando você queima o seu próprio, Exato. você fala, cara, vou cuidar melhor do que tá no caixa, né? Basicamente, vocês seguiram, então, o processo de, legal, acho que encontramos o caminho, vamos captar agora dinheiro com anjos. E aí, depois que vocês começaram a crescer um pouco mais, validar ainda mais o produto, o negócio, vocês foram para um investimento maior. Como aconteceu uma rodada maior? Porque o anjo são investimentos pequenos que realmente seguram 12 meses e normalmente é usado para você validar ainda mais Exato. o seu produto, modelo de negócio. Foram 6 meses aí, né? Até o... 6 meses? Porque a gente focou só na Zona Norte. Esse era uma coisa que a gente também acreditava que... Assim, essas paradas eu acho que a gente foi bem... Não conservador, acho que não é a palavra. A gente foi inteligente responsável em ler o mercado também. Aham, Porque, pô, perfeito. o mercado mudou. Startup, né, não era aquele mar de rosas mais de capital. Isso foi em 22, então 21 para 22. Já- A gente chegou no final de 21 e a gente estava só na Zona Norte, a gente já estava lendo esse mercado, pô, vai ter uma mudança, que é um negócio que poucas vezes também o empreendedor faz. O empreendedor poucas vezes sai da casinha, né? Sai do negócio. isso, Fica metido lá 360 dias, aí não pergunta para ninguém como estão as coisas, não fala com ninguém, aí quer fazer uma rodada achando que é só door to door, né? Bater na porta e vambora. A gente não, a gente falava com todo mundo, tentava entender o que estava acontecendo no mercado, dentro do período correto, né? Então, pô, a gente sempre separou bem as missões, quem olha Legal. o quê, porque essa é uma outra coisa, né? O Dé olhava muito pro produto engenharia, eu tava olhando mais para essa parte de clientes
e investimento. Relação com investidores. Relacionamento. E todo mundo falava, cara, vai mudar, vai vir o inverno das VCs, vai vir o inverno das startups. Teve time, então vocês prepararam... Sim. E a gente fez o playbook de ficar só numa zona, né? Graças a Deus, porque se a gente tivesse, com o dinheiro do anjo, feito a merda que a gente fez depois nas ia outras faltar rodadas... dinheiro e ia ficar mais difícil até captar E a depois. gente errou depois nas outras rodadas de abrir todas as zonas antes do necessário. Teve esse aprendizado Teve. também? Teve. Mas antes, uma das coisas que eu achei que foi bem legal é que a gente colocava meio que quais perguntas a gente precisa responder. E a gente era super honesto. Até para falar, pô, pra gente dar o passo de levantar a grana, a gente quer responder essas perguntas. Então a gente, dentro de casa, era meio que sincero com nós mesmos, E com para o depois falar assim, não, beleza. Então a gente tá confiante que esse é o caminho, que faz sentido, que a gente respondeu o que precisava. Agora vamos dar o próximo passo. E não era números, era só responder também. Porque, Não, assim, não é número. A gente é um B2B. Então a gente Não. tinha o lado cliente, que era o mecânico, então a gente colocou 3 principais perguntas que precisavam ser respondidas. Então a pergunta era, por exemplo, como fazer aquisição de oficinas? E depois, como transformar eles em clientes? Porque uma coisa é registrar, Perfeito. outra é comprar. Aí tinha uma terceira que eu não lembro. No meio era tecnologia. Como criar o algoritmo de inteligência de peça. Legal. Como não sei o quê. E o último era o fornecedor. Então eram 3 perguntas. Como fazer um fornecedor ter interesse na Mecanizou? Eram 3 perguntas em 3 ecossistemas diferentes. E, cara, não queria dizer que a gente tinha que ter 3 mil oficinas. Olha que interessante, né? Que a gente falou, cara, a gente conseguir responder com 50 oficinas registradas, Essas perguntas... essas comprando, e a gente sabe como fazer isso para outras 500, a gente sabe o que fazer. Então foi aí que Perfeito. a gente falava com os investidores sobre essas perguntas. Cara, faz sentido essas perguntas para vocês? Mas a gente já sabia que a gente estava fazendo nosso trabalho Legal, de casa. legal. Porque quando você vai lá, o cara fala assim, quando você bater um mid-doll, eu te invisto. Pô, pelo amor de Deus, cara, Exato. que playbook é esse? Entendeu? Tem isso, você sabe que tem. Sim. Tipo, a gente não acreditava. A gente falava, cara, a gente não vai fazer isso. Mas aí vocês vão receber. Pô, então tudo bem, porque a gente não vai fazer. Então não vou... Tá bom, então, cara, infelizmente é isso. O jogo vai ser assim. Porque senão a gente não consegue nem aprender, fica correndo atrás de uma meta Exato. igual maluco pra botar um Exato. selinho lá na Às trajetória. vezes, quando eu ouço esse tipo de pergunta, assim, eu já no passado, né, na Intellibrand foi o meu primeiro ciclo que eu fiz um exit. Bem no começo também comecei a captar e um dos potenciais investidores me fez a pergunta: olha, quanto você pretende faturar no ano? 100 milhões? Pô, 100 milhões é legal pra você ter um caixa, mas você não vai virar um unicórnio. Aí eu, caramba, meu, é interessante, isso não interessa pra gente. Eu falei, caramba, meu, quantos unicórnios vai encontrar por aí, então? Sabe, assim, solto, né? mas ao mesmo tempo, talvez isso tenha acontecido para vocês. A gente também foi bem responsável, também conservador, e eu sou até hoje. Mas ao mesmo tempo essas provocações, ela é boa para boa, nós. é boa lógico, para é boa. nós. Muitos ficam desestimulados. No meu caso, falei, cara, é óbvio, não é a resposta que você quer ouvir de um investidor, você quer ouvir que ele quer investir no negócio, está interessado. Mas eu usava isso aí como uma crítica construtiva. Total. Mas é realmente... E o que eu aprendi conversando com cada vez mais investidores é que boa parte deles não conhece o negócio. Eles nem querem conhecer, eles querem saber apenas números. Cara, e no começo, como é que você vai falar de um negócio que tem 6 meses com uma decisão de vender peça? Pô, todo mundo, eu, o Dé e o time tava aprendendo. Então, o cara que teve que entrar, e a gente fez rodadas já um seed bem interessante com a Monax e também participou a Ituene, que é uma lá de fora, a Alexia também. Todos eles que foram, incluindo a Ituene, que é lá de fora, eles vieram pro Brasil e visitaram a oficina com a gente. Legal. Isso foi super legal. Então, cara, pra gente era assim, pô, os caras que entraram nas rodadas iniciais com a Quiseram gente, conhecer o negócio. Aí é diferente, porque quando a gente tá falando. Porque a gente tava falando, cara, beleza, não tem o número ainda, porque tem 6 meses de negócio, tem tração, tem conhecimento, tudo. Bacana. Mas deixa eu pegar o que você tá vendo no PPT, vem com a gente visitar o cara. E aí foi quando a gente falou, pô, esses caras fazem sentido. E pra eles falaram, pô, eles realmente estão falando algo que fazem sentido. Aí pôs dinheiro, pôs gasolina pra gente crescer e fazer o que é hoje, né? Não, interessante você comentou, porque são investidores que entenderam que essa dor existe, viram na prática e viram que vocês sabiam resolver. Né? Então, acho que isso é importante. Eu acho que disso tudo que você comentou, um ponto importante é que, normalmente empresas que estão no estágio inicial, validando produto, buscando a primeira captação, eu acho que eu entendo que são 2 fatores que importam bastante para o investidor, que é óbvio, além do tamanho do mercado, o potencial dele, é saber se os empreendedores conhecem o assunto, conhecem bem, né,
do segmento, das áreas que, né, estão atuando. E segundo, é realmente eles também entenderem se essa dor existe. Né? Dos então, dois lados. os dois lados. Então, eu acho muito legal quando o investidor quer conhecer a operação para ver se, caramba, Isso realmente ajuda, cara. ajuda. Porque tem outros que nem só perguntam e... Ajudou muito. E um negócio que a gente ficava preocupado era, tá, quem vai participar com a gente, Legal. tem que estar na missão. No começo é difícil mesmo. Tem que estar, porque imagina, vai, coloca a grana e não entende a realidade, ou não se importa com a realidade. Só vai te cobrar. Vai te Lascou. cobrar sem entender. Lascou. E aí, na hora que a gente viu... Não te ajuda. Pô, foi muito legal. Quando a conhece. gente Foi, no viu começo foi muito bom mesmo. E soube deles indo lá, a gente falou, nossa, Ajudou. sensacional. Ajudou. E você falou um negócio legal, assim, que eu acho que é importante, que assim, eu e o Dé, a gente investiu em alguns negócios, como Anjo também e tudo. Mas, cara, um negócio que eu acho que é muito legal tem o Product Market Fit, e eu acredito muito no Founder Fit, cara. Tipo, se o Founder não tem fit para aquele mercado... Tipo, o nosso mercado, cara, pô... A gente ama o mecânico, eu vou lá, a gente suja a mão. Você conhece nossa cultura, a gente não tá nem aí com um monte de coisa. A gente é um mundo oculto mesmo, a gente fica fechado lá na nossa região, com os caras, com o nosso público. Pô, você vê mercados bons, produtos bons, que o founder não se conecta com o que precisa ser feito. Então, para mim, esse início, se você não tem muito essa vocação do que você quer fazer, dificilmente o negócio vai dar certo. É difícil. Concordo. Eu até estou vivendo essa experiência também, um negócio que eu encontrei, né? Comecei como advisor e como investidor, e depois falei, não, vou entrar na operação que acho que tem potencial. O que me levou a investir e entrar de cabeça no negócio... Né? O tempo, exatamente. Foi porque eu notei que o founder realmente ele tinha muito fit com o negócio, o conhecimento dele. Isso faz muita diferença. Porque se você for pensar que você quer empreender para você ganhar dinheiro, cara, você vai demorar um tempo para ganhar dinheiro e você vai O risco é alto apanhar pra caralho no meio do caminho. Então, assim, se você não tiver esse fit com o que você quer fazer, com o mercado que você quer fazer, você vai desistir, cara. Tipo, vai dar 7, 8 meses, você vai falar assim, melhor eu não arrisco mais. Você vai pôr muita coisa em risco, cara. É a sua vida em risco, porque... O tempo seu, exatamente, parte da sua vida... E a gente fala isso pra VC também. Investindo. Quando você fala com a VC, a gente fala assim, cara, beleza, do seu lado é 1 sobre 90. A gente é um risco sobre 90. Do meu lado é 1 sobre 1 a minha vida. Verdade. Tipo, eu tô com tudo aqui, cara. Interessante. Totalmente comitado. Então assim, exato, a gente tá comitado aqui. Se eu não... Como é que você tá falando? Não há outra opção. Tipo, queimamos o barco, entendeu? A gente tá aqui dentro tentando fazer essa parada. Se vocês queimaram um bar pra vocês, assim, basicamente uma vida perdida, uma parte da vida perdida. Esses caras são apenas números, tem mais outros na fila. E o Founder Fit traz a família, né? Você vai trazer sua vida pessoal, você vai trazer sua bagagem inteira pro negócio. Então, assim, você tem muito mais riscos. Então, se você tá pensando que é só financeiramente, cara, você vai demorar um tempo a ganhar dinheiro por experiência própria. E um ponto importante, assim, vocês comentaram que os primeiros investidores, vocês trouxeram investidores anjos. Isso veio da conexão de vocês, usaram bastante conexão. Isso faz diferença também? Faz, assim. Muito. E, principalmente, ter investidor anjo apenas pelo dinheiro ou vocês escolheram também investidores anjos que puderam apoiar de alguma forma? São mentores pra caramba até hoje, né? Muito. Todos, cara, pra mim, meio irretocável, assim. É uma das coisas... Parece meio que o lugar onde a água separa, sabe? Você fala assim, beleza. Então, alguém que acredita que vai me ajudar, que eu vou poder trocar ideia, que passou por isso. Beleza, está em outros estágios e etc., mas passou. E aí você poder falar, cara, tô num puta perrengue aqui, não sei o que fazer. Pode ser algo muito estritamente técnico ou até desafios mentais. Porque na hora que você tá lá e você fala, não sei o que fazer. Tô me deparando de novo com um cenário que eu não conhecia. E você não tem outra opção a não ser resolver ou passar por aquilo... Você quer recorrer ao que apareceu, o galho que aparecer, você fala, não, deixa eu pular aqui, sabe? E só completar um negócio que é interessante, quando você fala com pessoas, nesse momento a gente estava, ainda continuamos falando, mas nesse momento a gente estava ainda mais perdido. Cara, tem horas que parece que o mundo está explodindo e quando você fala com a pessoa, você fala, não, isso aí é normal, já aconteceu aqui. Fica tranquilo, cara, você tá pondo um monte de estresse nisso que nem existe. Então você fala, caraca, será que sou eu mesmo? O cabelo realmente pulando no final, da cabeça e você, no final nossa, é você, cara, tipo, assim? a gente uma vez errou lá numa parada bizarra, assim. Pô, a gente mandou um boleto de condomínio para uma parte da base. Fomos fazer um teste online, mó cagada do caralho. Pô, eu tava em choque. Os caras queriam matar a gente.
Não, já fizemos isso aqui também, falando com o mentor. Pô, a gente também errou aqui. Então você olha e você fala assim, pô, realmente não parece sempre ter... Não é o fim do mundo, sabe? O mundo, Sim, essa sim. linha não é o fim do mundo quadrado, né? Ele vai girar, entendeu? Tipo, você não vai cair aqui. Então, quando você conversa com pessoas mais experientes, eu acho que... Traz uma tranquilidade, até pela experiência que eles já tiveram no passado, parecidas, né? Se o caixa tá indo mal, se o ambiente econômico está indo mal, o que tá acontecendo? O cara já viveu isso, não é novo. Sim, O sim. playbook pode ser diferente, a forma de aplicar pode ser diferente, mas ele... Legal. E principalmente o que o Dé falou, o psicológico eu acho que é onde mais gera valor, cara. É impressionante. Ajuda. E como que foi o processo de sair de um investimento anjo e captar um investimento maior? Assim, vocês fizeram aquele playbook de anjo, seed, Series A, ou Esse aí mesmo. Esse depois vocês foram de anjo direto pro Series A? Como que foi? Não, a gente foi de anjo para seed, Series A. Acho que o que muda muito é que a maturidade que você tem que ter como negócio, porque é uma quantidade de dinheiro, é uma quantia diferente de dinheiro. Exato. É uma expectativa diferente. Então, até falando assim, como anjo, cara, teve muitos anjos que investiram que o cara nem precisa do capital, entendeu? Ele está investindo porque ele gosta de estar próximo. Quer ajudar. Quer ajudar, quer construir, quer ver um negócio melhorar. Perfeito. A VC não, a VC ela é um business. Tipo, o anjo também, obviamente, mas numa percepção diferente. Sim. A VC ela é um negócio, ela precisa que ter retorno. Então, quando você fala de trazer retorno, você entra numa equação diferente. E aí eu acho que os processos que são diferentes cara, obviamente que a VC quer te ajudar, mas ela tem um interesse por trás que também, muitas vezes, não casa com a ajuda. Você quer ir para um caminho, ela quer ir para outro. Então, acho que tem uma maturidade que você tem que entender, é que nesse transição, na minha percepção, de anjo para seed, você precisa comprar liberdade. Não só capital. Porque quando você põe uma VC em alguns outros cenários, por exemplo, você vai crescendo, você vai ter um board, você vai ter conselho. Exato. Muda. Se no seed você ainda não... Se no seed você faz essa cagada, tipo, na minha percepção, se no seed você já se enjaulou ali, cara, você tá preso com algumas coisas que você não queria estar naquele momento. Porque você vai precisar testar muito mais, arriscar muito mais. Perfeito. E você tem que deixar muito claro essa regra do jogo. Então, pra gente foi Exato. muito importante essa saída de seed de anjo para seed, porém com as regras claras de, cara, a gente ainda quer liberdade para testar, talvez a gente pivotar, talvez a gente testar coisas que não sabemos. E aí, quando entrou no Series A, não. Aí no Series A, cara, beleza, a gente sabe que isso aqui é o que a gente vai ser e é o pra cá que a gente quer ir. Então, agora a gente precisa pôr um pouquinho mais de tangibilização de scale-up, né? O nível de maturidade do negócio esperado pelos VCs é diferente de um seed, um anjo, que você pode arriscar mais, errar mais. Então, lá já no Series para cima é resultado. Diferente. A gente mudou muito, né, agora. E até uma escala. E ele é meio que a perna para ou para uma estabilidade financeira e tudo mais, ou uma perna para o próximo investimento, para um Series B que seja. Então, você tem que se preparar. Pois é, eu fico impressionado porque AI é o assunto aí, né, dos últimos tempos, principalmente em termos de startups. E eu vejo assim, né, vi algumas startups de AI que nem produto direitinho, não tinha nem validado nada, mas com a tese captaram-se muito dinheiro. Eu fico imaginando assim, caramba, o cara captou porque no final o cara é hype, ficou hypado AI, o cara criou uma tese que ainda vai ter que validar, testar, e o cara tinha um nome no mercado. Mas não tinha produto ainda, não tinha nada. Então, eu já vi falar, eu vi investidores que viram um negócio desses e não investiram porque o risco era muito alto. E, ao mesmo tempo, eu vejo que tem investidores que realmente entraram, né? Acho que está tudo certo, arriscaram nesse tipo de investimento, mas o quanto o negócio se sustenta só por ter dinheiro, sabe? Então, esse é uma provocação que eu faço, né, para empreendedores que acham que não, mas se o cara captou lá X milhões só com a ideia, acho que a gente também consegue. Cara, não acho que dinheiro não é assim, não é sucesso. É isso que a gente falou. Investimento não é garantia de sucesso. Garantia de sucesso. E é uma estrelinha na jornada, nada mais. E até você fica com mais pressão sobre o trade-off das coisas, né? Mas você está trazendo dinheiro externo, enfim. Por exemplo, a VC, nesse caso, eu também não considero a VC necessariamente ingênua. Então, será que ela estava com essa expectativa? Porque imagina, ela colocou grana e aí, igual você falou, não tinha uma ideia, não tinha um produto, tinha uma tese e um nome. Perfeito. Talvez ela tenha comprado, aí eu tô torcendo, né? Algo de forma arbitrária, que você chega e fala assim, eu escolhi isso e tem os riscos. Então, eu não sei, para mim não significa sucesso de jeito nenhum.
E talvez ela tenha comprado algo que pode, Ela comp- inclusive, mudar. Você Exato, fala, exato. é um draft aqui. Tá bom, pode mudar. Depende da fase, né? Como a gente falou, se o cara tá numa fase que é aquela que a gente comentou que ele ainda tá testando, ele tem capacidade de pivotar, etc., é diferente. Mas se já tá entrando numa tese que o número já deveria estar sendo para escala, é diferente. Mas assim, olhando especificamente para AI, cara, na minha percepção, tem o caminho óbvio, né? Que é CX. CX, obviamente, é o caminho mais óbvio que todo mundo deve estar aplicando. No nosso Exato. negócio, que é uma parada que eu me interesso muito, é a AI olhando para logística também. Então, acho que tem Legal. um monte de coisa que a gente vai descobrir com algoritmos novos e colocando a AI dar um buster ainda melhor, porque tem um trade-off entre custo e logística. Logística é cara, fazer logística é um desafio. E tem o Perfeito. do algoritmo, que a gente ainda está olhando como encaixar AI no nosso algoritmo, que é o machine learning das peças. Perfeito. Então, assim, não grande desafio. não saberia dizer como que vai ser daqui 5 anos, porque a parada é sinistra, né? Você olha cada mês, você tá vendo uma evolução que você nem consegue acompanhar. Mas assim, tem os caminhos meio que óbvios que todo mundo olha. Primeiro, eficiência de custo, né? Então, quando você olha AI como ajudar a eficiência em custo e headcount, porra, ela é maravilhosa. Agora, como que ela vai ser daqui para frente ou quais os negócios que vão funcionar? Meu, é muito desafiador. É algo que a gente vai descobrindo dia a dia. Parece que a gente tá no começo. Super começo. Sim. O que eu gostaria é que aí entrasse em educação. Esse é o que a gente falou de como, no começo da conversa, de cara, como potencializar a parte educacional. Porque realmente vai ser um outro mundo, né? Com o tanto de potencial que existe na mão da próxima geração. Verdade. Cara, concordo. é bizarro, assim. Algoritmo o Tutu, quando ele tá usando o TikTok e Instagram, cara, ele tem questionamentos que com 5 anos você fala assim, pô, que isso, né? Então imagina ele poder usar AI, Não, vai ser diferente. Eu acho assim, existe o hype, tem um lado positivo que acho que as empresas sérias vão continuar e muitas empresas que simplesmente entraram na onda vão sumir. Eu acho que é um processo natural de qualquer segmento que acontece tempos em tempos com coisas novas que surgem. Né? Acho que isso não é tecnologia. Nossa época de criança surgia uma modinha de um tal tênis. Era aquele momento, depois, meses, sei lá, anos depois, aquela empresa até não existia mais. E por aí vai. Mas quem não tá olhando para transformar o próprio negócio através de uso de AI tá muito errado, cara. eu acho que- tipo, acho que isso é uma parada que tem que... Eu falo até lá dentro, Concordo. assim, cara, tá batendo cabeça para fazer fórmula de uma query. Pô, não tem que nem gastar energia mais. Tem um monte de Hoje coisa tem que AI já você faz joga lá, isso. você, pô, tá batendo cabeça para fazer uma fórmula no Excel. Cara, pelo amor de Deus. Tipo, tem coisa que, assim, até com o nosso time, qualquer nível, do analista ao C-level, cara, o cara tem que estar se desafiando aos AI. Se o negócio não está pensando de forma transformacional nas rotinas operacionais, nos algoritmos, no modelo de como vai ser eficiente de custo, através do uso ou a suporte de AI, porque o uso é uma coisa e o suporte é outra. Cara, tá errado, entendeu? Então, acho que esse é um desafio que é importante ter claro, né? Eu vejo basicamente 3 pilares, né? Um que é AI totalmente dentro de casa, Legal. que aí é exatamente o caso que o Ian trouxe aqui. Se você não está usando no seu dia a dia para otimizar, acelerar processo que você demoraria muito mais, tá errado. Na minha percepção, simplesmente tá errado. O segundo ponto é quando a AI ela ainda é interna, mas te ajuda com o seu cliente. E o terceiro ponto é quando a AI é para o seu cliente. Então, são 3 pontos diferentes. Nem sei o que vai acontecer, parece que está Acho bem no importante. começo. Eu acho que hoje nós estamos no momento que as empresas ainda estão aprendendo a descobrir seus use cases. É isso. Né? Entender o ROI disso. Então, acho que, como você disse, nós estamos no começo de tudo. Mas, assim, eu acredito que é um caminho sem volta. É uma questão só de adoção, né? Aprendizado. Total. Né? Aprendizado a usá-lo melhor e ele vai logo mais se torna o dia a dia nosso aí. O aprendizado legal que esses dias achei eu reversível. escutei uma pessoa lá do time falou, cara, como que eu uso o ChatGPT? Eu falei, cara, pergunta pra ele, entendeu? Tipo, tão simples quanto Boa. isso. Logo aí Eu uso o pergunta, cara. ChatGPT, como que eu uso você? É isso que tem que fazer. Tipo, Tá certo, verdade, é isso mesmo. E vai te ensinar, inclusive, certeza, corretamente. Ele vai. Ele vai ensinar melhor que eu falando como você deveria usar. E me conta uma coisa, assim,
qual o maior desafio do negócio no dia a dia, já nesta fase que vocês estão, assim, já ter captado um montão de dinheiro, já estão expandindo, tecnologia, pessoas, clientes, caixa, fluxo de caixa, Fala execução. Que Eu conjunto mais? tudo isso aí, como que é o dia a dia? Porque faço essa pergunta porque muitos empreendedores assim acham que é só ter uma boa ideia, captar, botar um negócio vai rodar e ele não tem noção assim que uma empresa ela tem uma estrutura de áreas, departamentos, pessoas responsáveis por aquilo, time responsável por aquilo e coordenar tudo aquilo Pessoas é um diferentes, desafio. culturas diferentes. Tudo é diferente, cultura. Então, e as pessoas têm essa visão de que não, é só ter uma boa ideia, captar dinheiro e o resto eu faço acontecer e amanhã eu fico rico. Ah, e a verdade não é essa. Então, assim, eu, pelo menos particularmente, falo muito para os empreendedores que ele tem que ter cabeça de empresário, de gestor, para o negócio dar certo. E não simplesmente de ser um cara bom em produto. Então, ele precisa ter competência de olhar várias áreas e saber coordenar isso. Vocês, assim, no nível que vocês já estão hoje, no estágio, né, do negócio que já alcançaram, o que é o desafio? É tudo isso aí? Como vocês lidam com isso? Eu vou pôr aqui uma frase que a gente fala muito lá dentro, que é 1% visão, 99% alinhamento. Perfeito. O problema é esse 99%, porque a visão todo mundo sabe para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer. Falar do Big Dream é fácil. Construir o caminho pro Big Dream é o... Execução mais difícil. A execução é difícil pra caramba, assim, O maior cara. desafio. E o founder, por essência, ele é diferente do que ele espera versus como se executa. Mas é normal, porque até quando a gente sai para execução, o que a gente estava pensando que a gente ia fazer é diferente quando a gente executa. Então, alinhar todas as áreas e alinhar esse propósito do como fazer, e tem momentos que você precisa ser mais lineares, momentos que você precisa ser mais transformacional. E isso é durante o dia que acontece. Eu tava agora no caminho vindo para cá, eu falei pro Dé agora que eu cheguei, eu falei, cara, acabei de achar um negócio que vai dar 2% de eficiência. Que, porra, liguei pro time e falei, cara, beleza, tem um roadmap, tem tudo, vamos mudar. Tem que fazer para hoje. Então, assim, esse pequeno tracking, às vezes, é onde o alinhamento é complexo, porque você tem dentro da empresa a parte transformacional e você tem a linear. Perfeito. E quanto mais você cresce, é o que você falou, tem todas as áreas acontecendo isso. Está acontecendo isso no Unit Economics, no fluxo de caixa, Exato. no gestão de pessoas, na cultura, no people, no talent acquisition, em tudo. E aí você tem que olhar com precisão os líderes que você tem. Acho que essa é uma parte importante. Todos estão conectados Tem no que estar propósito conectado e tem objetivo que em ter comum. porta aberta. Cara, a gente não é uma empresa perfeita, a gente briga pra caramba também, discute, nunca confronta. Confronto é um contra o outro, né? Discussão tem, conflito tem. E precisa ter. Então, eu acredito que as pessoas que estão lá hoje na Mecanizou, incluindo eu e o Dé, quando a gente conflita, e, cara, às vezes faz um mau sabor de boca e fala, porra, não era por aí que eu queria ir. É disagreement but commitment. Se conflitou, cara, chegou num acordo, mesmo que João ou Maria não gostaram, cara, é isso, vamos pra porrada. E aí, fazer o melhor forma a execução daquilo. Então, para mim, alinhamento, essa parte da gestão é um negócio que gasta muita energia quando você cresce. E a gente desdenha no meio do caminho isso, né? Você fala, não, daqui a pouco você resolve isso. Aí você vê se tem um problema maior e ferrou. Eu vejo muito parecido. Se eu fosse resumir, a minha visão a respeito é complexidade organizacional. Natural, uma empresa que cresce aumenta a para mim complexidade. é o desafio e possivelmente vai ser um desafio não só desse mês, não só desse ano, mas dos próximos anos. Vai tomar uma forma diferente, claro, com outros desafios que o negócio vai enfrentar, mas para mim é a complexidade organizacional. E isso força vocês também a adquirirem novas competências e conhecimentos? Porque os founders normalmente... Você é SEO, o André cuida lá toda a área de produto, tecnologia, mas você como CEO, você também começa a abraçar e ter que olhar para outras responsabilidades, como financeira, desenvolvimento de produto, alinhamento de pessoas e o alinhamento de todas essas áreas dentro do negócio para que, no fim do dia, todos estejam gerando o mesmo resultado, estejam na mesma direção. Como esse processo, porque assim, eu vejo que muitas vezes empreendedores que começaram pequeno, vão crescendo, eles descobrem que eles às vezes não estão preparados para
gerenciar um negócio que está ficando mais complexo. Talvez é bom em uma vertical e não como cross, né? Exato. E isso é normal. Isso acontece. é muito natural. Como vocês, assim, lidam com isso no dia a dia? Vocês têm responsabilidades bem claras? A gestão de vocês é estruturada? Cara, Enfim. sim, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é contratar pessoas boas, assim, melhores que vocês para Perfeito. algumas verticais. Acho que isso é muito óbvio. Pô, eu não sou um CFO, contratamos um puta CFO, um cara bom demais. Perfeito. Mas ele tem que estar alinhado com a cultura e com a direção. Então, acho que o papel inicial você precisa, obviamente, evoluir para entender muito mais coisas de forma cross, né? Obviamente. Mas você precisa ter pessoas melhores naquela vertical. Então, acho que esse é um papel muito... Às vezes, a gente pensa que vai ser simples contratar pessoas melhores. Uhum. Vai ser simples. Eu vou ir para o mercado, vou buscar um CFO. Cara, você vai achar pessoas tecnicamente muito boas, mas que não estão conectadas com a cultura. Ou perfeito. com o momento de vida, ou com o tipo de propósito do que você quer fazer, ou com o fit do negócio, do público. Então, tem que casar. Acho que esse é um desafio importante, contratação de talentos. O founder, o CEO tem que estar preocupado, né, sempre em trazer os melhores talentos. Legal. E always fundraising, né? Se tiver, sempre estar conectado nisso. E, cara, alinhamento e cultura. Tipo, o resto, você tem que ter pessoas ali meio que na vertical. E aí, um desafio que acho que é uma coisa que você principalmente precisa evoluir. Eu, como CEO, venho trabalhando muito nisso. Cara, o ecossistema, você não vai estar executando muitas coisas. Você vai estar direcionando muitas coisas. Perfeito. Você vai executar menos coisas, porém as coisas que você vai executar são as mais importantes. Então, geralmente, as que você tem na mão são críticas. São as decisões que você tem que tomar que ninguém mais pode tomar. E você não vai estar na coisa legal. Essa é a verdade. Tipo, você não vai estar tocando a parte legal lá de venda. Você vai estar tocando a parada de um PNL. Você vai estar tocando a parada do investidor. Você vai estar tocando a parada... Parte um pouco mais chata. Parte que ninguém mais vai poder fazer se você não estiver ali junto. Perfeito. Então, acho que essa evolução de cadeira é desafiadora. Porque você começa a sair de papel founder. Você tem um papel founder, você tem um papel CEO. Exato. É diferente. É diferente. Você tem que saber que você tem esses dois chapéus. E é um negócio que a gente trabalhou muito, né, Dé? Assim, pra falar, cara, quando é a nossa função founder, quando é a nossa função org chart, né, que a gente chama. Porque a função founder, cara, você vai talvez atropelar algumas coisas e beleza. E no org chart talvez você tenha que jogar outras formas de organização, entendeu? Isso é complexo. Não é simples de falar aqui num papo de 1 hora, mas que é uma coisa que eu vejo poucas vezes as pessoas fazem. Elas querem simplificar tanto as coisas e acaba indo mal a empresa. Tipo, a cultura, a jornada, as pessoas, o espaço para trabalhar. Isso normalmente acontece quando a empresa começa a escalar, né? Porque é onde as pessoas que não conseguem entender esse processo e se preparar para, né, esse tipo de gestão e visão de como vai tocar o negócio, ele se perde. Sim. Isso é muito natural acontecer. E Como aí... você vê isso aí? Não, eu concordo com os pontos que você trouxe. Uma das coisas que eu fico na minha cabeça é, putz, como empresário, qual é a principal coisa que eu tenho que fazer e o que eu não preciso fazer? É meio que o processo de escolher e abrir mão. Exato. Tá Porque certo, senão, aí você vai querer fazer Concordo. aspectos que você tem uma afinidade maior, que você acha legal e etc., quando na verdade você precisa fazer o mais importante e aquilo. Então, o que eu vejo é ter que abrir mão, vai ter que abrir mão de muita coisa e vai ter que ser muito criterioso para escolher o que é mais relevante. E qual o segredo, assim, para isso funcionar entre vocês dois que são sócios, assim? Porque imagino que no dia a dia, às vezes, tem conflitos, divergências, tem a parte boa. Como que vocês lidam com a sociedade nesse sentido? Cara, acho que tem, na minha visão, vou falar pro Del o que eu acredito e ele fala o que acredita. Acho que a gente tem que ter uma comunicação muito ativa e do outro lado tem que ter menos impulsividade, porque por essência existe paixão. Bacana. Não é um negócio racional. Porque não tem como eu falar que a Mecanizou ela é racional, porque a gente colocou all-in da nossa vida, ele passou as mesmas dores que eu. Então, quando a gente está falando as coisas, aí, o Dé pode estar falando uma coisa que eu não concordo, porque é questão emocional. Então, se eu não tiver uma paciência de poder escutar e tentar limpar um pouco isso... Então, a comunicação ativa e a escuta também ativa. A comunicação ativa o Dé precisa falar as coisas para mim, eu preciso falar as coisas para ele.
E a outra parte dessa escuta e paciência é, cara, nem sempre todas as respostas têm que ser naquele momento da conversa. Talvez eu falar, beleza, deixa eu respirar aqui e eu volto com você um dia. Acho que isso foi algumas aprendizagens que eu principalmente tive. Muito bom. E que me mudou, porque realmente é uma questão emocional. Tipo, o Dé não tá errado nem eu. Talvez os dois estão errados, mas a gente ama essa parada e é difícil colocar claramente que você é um CEO ali, sabe? Você, vocês são founders e a gente tá com um monte de problema e a gente quer resolver com paixão. O que você viu aí do seu lado? Não, é bom essa pergunta para entender mesmo. aqui agora com ele. Não, eu acho que os momentos que a gente mais bateu cabeça foram os momentos onde a gente estava meio que overlapping ali as responsabilidades e tudo mais. Então, a gente... não é que as coisas não têm que se conversar, mas na hora que a gente olhar para a mesma coisa ao mesmo tempo, aí conflitava, porque são percepções diferentes e nem é um jeito bom de usar o tempo. Você fala, beleza, ele tá olhando para isso, eu não vou. Então, acho que o lugar onde a gente mais mandou mal foi a hora que a gente olhou para a mesma parada e tava dividindo uma bola, que você fala, cara, não precisa. Isso é verdade. Super ruim. E aí em contrapartida, na hora que a gente falou, tá, olha para isso, olha para essa outra parte, beleza, resolveu. Tá tudo bem. Ficar encaixa. Não, então você tá olhando para isso? Tô. Então tá, eu vou olhar aqui. E tá zero. E é interessante porque eu acho que também uma das coisas que ajudou bastante nessa relação de vocês hoje, né, principalmente no negócio que está crescendo bastante, tá, é que vocês já tiveram uma experiência profissional no passado, né, e mantiveram também um bom tempo de relacionamento, mesmo que vocês, depois de terem trabalhado juntos, acabaram cada um indo para um lado profissional, depois se reencontraram. Faz sentido? Assim, eu acho que essa conexão, né, de vocês desde 10 anos atrás, ele ajuda bastante no processo. Ajuda. Também, não? É um casamento, né? Basicamente estão 10 anos 10 anos namorando e só oficializaram recentemente o casamento. Porque no final você tem que ter, né? Tem que cortar isso aí, gente. Mas aqui tem que ter admiração, tem que ter respeito, tem que ter paciência. Essas coisas, quando você já vem de uma escola de amizade, assim, um caminho que você já está mais próximo com a pessoa, talvez a forma que você entende como aquela outra pessoa te ajuda. Porque quando você... Pô, o Dé sabe como eu sou. O pessoal lá fala que a gente é aquele... Yin Yang. A gente é isso, porque eu sou, cara, eu até tem a figurinha, né? O Dé é mais calmo, eu sou mais explosivo. Mais então, explosivo, pô, mas é importante, porque se a gente colocar a sociedade com os mesmos perfis... Exato. Mas isso é legal, porque o Dé sabe como eu sou, ele sabe talvez como... Existe complemento. Como abordar coisas comigo. Eu sei como é o Dé, eu sei como abordar tópicos com ele. Então, isso foi importante pra caramba, assim, no começo. Legal. No começo foi bom demais. A gente teve uma briga, na verdade... o pau quebrou. Que ele foi a primeira. E a gente sentou e falou assim, cara, vamos lá, conta como que é você como pessoa, que talvez eu não conheça ainda. Aí o Dé falou XYZ, eu falei ABC. Ele falou, cara, beleza, entendi o que te incomodou, esses são seus gatilhos, esses são os meus. A gente nunca mais falou. A gente nunca mais teve um problema desse. Legal. Foi pessoal, loucura, né? Psicológico total. Aquele lá foi... O pessoal brinca que... acho que casamento, uma sociedade é o pior casamento que pode ter, porque vocês estão convivendo mais tempo do que com a mulher, com a namorada, né? Falam só sobre dinheiro e não tem sexo. Por um lado parece ruim, mas por outro parece muito bom, na verdade, né? É um casamento onde vocês convivem mais tempo do que com namorado e esposa, né? Todo dia. Fala sobre dinheiro e, pô... Amém. Amém que a última parte não tem aí. Amém que a última parte não tem aqui nessa sociedade. Muito bom. Mas, pô, legal, tio. É que é difícil, né? Sociedade você tem que escolher a dedo, cara, porque... Senão, quantos negócios não quebra no meio do caminho ou que tem aqueles atritos que o cara, ao invés de estar pensando no negócio, tá pensando como resolver o problema de sociedade. Isso é foda. E tem um negócio que aí eu acho muito louco. Momento abrir o coração. Não, que assim... Não, brincadeiras à parte. Mas uma das coisas que aí eu admiro pessoalmente é a parte de... trabalho. Eu acho que as respostas vêm do trabalho, né? Do investimento genuíno de tempo. E aí o Ian, para mim, é um cara que... Não tem que falar. O cara é dedicado a fazer com que isso aconteça. Então... Legal. Esse aspecto, quando vem para a realidade,
e aí você vive isso, faz parte do seu dia a dia, Uhum. você fala, puta, muito bom. Porque é algo que eu sei que eu pegaria muito mal. Uhum. Em contrapartida, eu tenho doses cavalares. Você fala, pô, então eu pegaria mal se não tivesse, e aí tem, e você fala, puta, full as respostas dedicação. virão. E tá tudo bem não ter, acontece. Então, pra mim, essa é uma parte boa. Que bom, fico feliz. Tem que estar full commitment, né? Não, isso Isso a faz gente tem muita mesmo, os dois. diferença. E eu acho que os sócios precisam estar full commitment. Exato. Não pode ser ter um desequilíbrio, senão não funciona. E uma pergunta que eu queria, assim, indo para as perguntas finais aqui, a experiência de vocês terem já atuado, né, em outras empresas, você ia como executivo também, isso, né, ajudou bastante na construção do Mecanizou? Ou seja, ter já vivenciado como trabalhar em startups, em empresas que escalaram. Essa experiência realmente ajudou a encurtar também a construção do Mecanizou, a enfrentar desafios que vocês já passaram? Como que você tem visto? Ou tudo é novo e Não, tô começando de novo? Pra mim, é que é uma nova interpretação da experiência que você teve. Aham. Então, eu vejo que, principalmente quando a gente desce para a parte técnica, tem muito valor. Né? Então, quando a gente chega ali na parte bem operacional, putz, faz muito sentido. Que você pega, vê o que funciona, o que não funciona, você teve experiências, e isso agrega bastante valor. Né? Agora, para mim, quando eu saio desse espectro, aí é muita novidade, porque não só pelo como você olha para o negócio, porque na prática eu sinto muita diferença quando você é fundador de quando você é um executivo de uma empresa. E porque você tem outros interesses, até o seu sentimento por aquilo é diferente, que acaba impactando. Entendi. Então, é meio que de um lado você usa a experiência para direcionar para o problema que você tem, e por outro lado parece que é uma colcha de retalho de experiências, mais o seu contexto, mais um índice de civirômetro ali que tem que estar bem aguçado, porque vai ter muita coisa nova. Então, é um pouco de como eu enxergo. Eu tô de acordo. Acho que você vai te ajudar, obviamente. Que você talvez já tenha vivido algumas etapas, algumas discussões similares, ou não as mesmas, né? Mas no final, você precisa reaprender, igual o Dé falou, né? Você vai ter que reinterpretar algumas coisas, porque você vai ter preocupações diferentes. Você tem pressões diferentes, você tem responsabilidades diferentes. Quando você está dentro, independente se é uma startup ou não, mesmo que você está numa vertical, né? Quando a gente estava tocando a ClickBuzz lá como CEO, cara, você pode olhar aquilo e você pode interpretar em situações. Hoje que eu estou na cadeira de CEO, eu falo com meus ex-chefes. Eu falo, cara, cadeira é muito diferente. Olhando essa cadeira é totalmente diferente as guerras ocultas que acontecem, que quando eu estava lá eu tinha outro tipo de guerra. Então, assim, são momentos diferentes, reinterpretações diferentes. E você tem que aprender durante esse caminho. E aí é importante, de novo, pessoas que já fizeram, cara. Tipo, é muito importante, porque vai mudar. Ajuda. O papel muda. O fundador tem problemas que ninguém sabe. É verdade. Você não pode ficar também chegando e falando, tá acontecendo isso aqui. Pô, imagina você cuspir 600 coisas que ninguém deveria estar sabendo nesse nível, né? Tipo, tem níveis que fala, cara, melhor eu levar só para os meus C-levels ou eu tentar resolver isso aqui com outros tipos de soluções. Por isso o pessoal fala que o papel de CEO é um cargo aí solitário, né? Você não pode realmente ficar compartilhando as coisas. E dificilmente também vai compartilhar em casa, né? Levar problemas para casa também é difícil. Então é bem solitário mesmo. Tem que ter pessoas que você possa compartilhar, isso é verdade. Bom, indo para as perguntas finais aí, onde vocês querem chegar aí como empreendedores e se isso tem alguma conexão também com o propósito de vida de vocês? Como empreendedores? Legal. Acho que não como Mecanizou, né? Como empreendedores. Mecanizou é parte Sim. Né, do processo, né? Cara, vou falar por mim que é um negócio que eu já acredito há muito tempo e tenho guardado, assim, que é um negócio que eu gostaria de até ter um pouco mais de tempo para fazer, mas uma das coisas que eu gostaria de levar é a oportunidade de abrir portas para a Zona Leste. Assim, acho que para pessoas, começando pela Zona Leste e, se eu puder, obviamente, em outros lugares. Mas acho que um give back, assim, não um give back só na nossa comunidade empreendedora, porque, obviamente, você investir como anjo, você ajudar, você está sendo um give back. Mas, cara, tem um monte de coisas que não tem give back que poderiam ter, né? Então, assim, na minha percepção
eu gostaria de construir alguns ecossistemas que favoreçam pessoas de escola pública a abrirem portas em educação e abrirem portas para poder empreender. Porque o desafio é que quando você está lá, você acredita que você só pode ir para alguns caminhos muito óbvios. Verdade. Você não consegue ver que você pode dar um passo além daqueles caminhos. Eu falo por experiência própria. Eu fui jovem aprendiz, comecei numa empresa de lixo, enfim. E aí eu estudava à noite. Então você tem aquele caminho meio que claro de, cara, eu tenho que fazer carreira, tenho que... Óbvio que eu estou fazendo carreira, mas o que eu estou falando é sair de uma linha do tempo natural daquilo. Então, eu gostaria que a Mecanizou e o empreender me possibilite isso. Me possibilite levar isso para essa outra realidade que eu vivi. E como empreendedor, eu gostaria que, cara, a gente pudesse ter uma história aí nacional e, obviamente, em América Latina, a gente poder construir um ecossistema que ainda não foi construído no mercado automotivo e que a gente possa colocar esse selo de, cara, a gente construiu algo com muito valor para pessoas que precisavam e para uma indústria que é analógica. Acho que são esses dois paradigmas que eu levo. Um pessoa física e um pessoa jurídica. Legal. E você, André? Engraçado que para mim essa é mais uma conexão forte que a gente tem em comum. Então, eu vejo que a minha percepção de onde eu quero chegar é poder mostrar para mais pessoas que dá para fazer. Sempre Bacana. dá, de um jeito diferente, Total. mas dá. Então, até em rodas com outros empreendedores, a gente ouvia histórias, você fala, cara, será que eu falo qual faculdade eu fiz? Ou porque é uma realidade diferente, talvez dê uma chocada. Sim, a gente já viveu isso. Então, dá para fazer, dá para ser diferente, mesmo nessas condições. É mais difícil, sem dúvida alguma, mas dá para fazer. É mais difícil. E o outro aspecto é que eu quero sempre construir negócios com valor. Perfeito. Para mim, essa parte é super importante. E essa pequena disrupção que pode acontecer, para mim, é ficar disruptando mercados. E aí, no melhor sentido da palavra, não estou sonhando, sei lá, não vou ficar soltando balão, mas tem muitos ângulos diferentes que você pode olhar para o mercado que muda realmente a vida daquelas pessoas e dá para construir muito negócio de valor. Legal. Então, seja reinterpretando o mercado de reparação, que estava abandonado. Tem outras dezenas de mercados que têm problemas não similares, mas problemas reais que podem ser resolvidos. Total. E é muito louco a gente, vindo do mercado de tecnologia, não levando isso para pessoas que nem têm acesso, sabe? Então, muito bom. Levar isso, para mim, é o game. Legal. Não, muito legal, assim, acho que essa visão e propósito de vocês, porque eu entendo que vocês gostariam de tirar um pouquinho daquela visão limitante que as pessoas têm em relação à profissão, vida, carreira. Então, é isso que você falou. Eu sinto que, às vezes, pessoas de comunidades, assim, às vezes mais carentes, baixa renda, elas têm um pouco dessa visão porque elas não têm uma oportunidade de alguém mostrar para elas que elas podem ir além do limite que elas estão acostumadas, né? Então, eu acho que isso tem um impacto para a sociedade muito grande. Então, a partir do momento que você começa a ajudar as pessoas a saírem, né, dessa camada, dessa zona que elas estão acostumadas e elas começam a avançar e ver novas possibilidades, você está, na verdade, ajudando a sociedade a evoluir. E você abrindo a porta uma vez, né? Por exemplo, a gente lá, eu costumo dizer que as pessoas que estão na Mecanizou, elas precisam estar em evolução todos os dias. Ela tem que ser 1% melhor dia contra dia. Cara, imagina o que ela vai falar dentro de casa. E aí, como vai mudar o ecossistema daquela família. Aí a próxima pessoa e aí segue. Então, assim, é um por vez. Você tem que ir um por vez, você tem que desafiar um por vez. E, cara, você tem que colocar isso. Pô, mas eu sou do estoque. Vou dar um exemplo. Tem um time do estoque nosso lá, tem gente que coda em Python. Caramba. Dentro do estoque. Tipo, tem gente que faz sozinho o seu Dash no Metabase. Eu acho impressionante. Legal. Imagina o que ele leva para dentro de casa. Pois é. E como que ele muda o resto. Imagina como ele muda o filho dele ou a filha dela dentro de casa. Então, acho que isso é muito importante, sabe? Tirar essa limitação de pensamento do que pode, do que não pode. Cara, não é porque você tá aí que você não vai poder aprender a codar, não é porque você tá aí que você não vai aprender a testar algo novo. Cara, arrebenta. Vamos fazer essa porra acontecer, entendeu? Muito bom. Pessoal, muito legal. E, por último, assim, que dicas vocês dariam aí
para quem quer empreender ou está empreendendo? Pode começar aí, deixar para ele, né? Dica para quem vai empreender Ou está empreendendo? ou está empreendendo? Minha dica é construa a sua própria história. Muito bom. Você vai viver algo único, aproveita esse caminho. O conhecimento que tá no mercado, o conhecimento das outras pessoas tem que servir para enriquecer a história que você vai construir. Então, é a sua verdade, no seu contexto, as suas perguntas. Faz isso. Não se desafie. Não Legal, ficar muito sentado. E é isso. A minha, cara, assim, o Dé contou uma parte boa aí, que é, cara, realmente construir a própria história e essa jornada vai ser sua. E, cara, pra mim direção é mais importante que precisão, né? As pessoas querem acertar algo e não ir até algo, né? Então, assim, acho que Boa. eu gosto mais da direção, cara. Eu gosto mais de falar assim, putz, se tiver que mudar no meio caminho, mas eu tô indo no caminho certo, eu vou chegar, entendeu? Tem várias estradas até lá. E as pessoas querem estar preciso. Esse é meu produto, esse é meu negócio, esse é como se faz. Cara, eu só quero ir no caminho que me leve até lá. Lá eu vou saber o que eu vou encontrar. Legal. Essa é a jornada que eu acredito muito. Tem até eu não lembro qual rota de avião, e aí eu li num livro, pode ser mentira, mas eu achei muito boa a analogia, que era, sei lá, o avião que sai que vai para Alasca, nem sei se tem, né, obviamente, ele fica 99% do tempo fora da rota, só que ele fica 100% do tempo ajustando a rota. Então ele sabe onde ele quer chegar e não tem problema estar fora da rota, mas tem muito problema você não saber para onde você quer ir, não ficar ajustando a rota. É verdade, verdade. Esse tipo de comida. Isso eu levo muito, assim, cara. Acredito muito nisso, porque até quando você vai conversar com outras pessoas assim, cultura, a pessoa tá desesperada para saber o que ela vai alcançar na carreira. Mas, cara, você sabe se você quer ir para essa carreira primeiro? Sabe, tipo, esse é o caminho que você quer, primeiro define o caminho, aí depois você vê qual que é a precisão do negócio. Isso é importante para mim também, acredito que é um negócio que a gente tenta repassar lá. Muito bom, pessoal. Bom, obrigado aí, Obrigado, Chau. André, obrigado por compartilhar histórias aí. Falando pra caramba aqui, todo mundo. Ah, mas é legal. Esse tipo de, assim, de conversa, histórias que o pessoal gosta, né? De entender os detalhes. Não, e a gente é fã seu, pô. Quando você foi lá, a gente aprendeu pra caramba também, ajudou. É isso, eu estou sempre aprendendo com todo mundo. Sabe que, de novo, né? Comentei que voltei a empreender também e uma das coisas, assim, que tem me ajudado bastante é que eu adoro aprender. Eu adoro aprender, eu adoro ouvir os outros e adoro ainda saber que eu não conheço de tudo. Então, acho que você, quando se coloca nessa posição de caramba, eu sempre vou aprender algo na minha vida, né? Mesmo que o tempo passe, é a parte mais legal, assim, sabe, das jornadas. Total. Então, acho que eu aprendo, e aí, novamente, aqui, ter conhecido vocês, a história de vocês, né? Eu continuo aprendendo cada vez mais. E isso, pra mim, não tem valor. Valeu, Tchau. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado muito, Tchau. Foi muito bom. Isso, meu. Grande prazer de receber vocês, que, assim, além de grandes empreendedores, eu considero também como grandes amigos. Amém. Obrigado. Valeu, Tchau. Obrigado, Valeu, gente. pessoal. Valeu, Tamo junto. pessoal. Até mais. Valeu.